Fala pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, seja qual for o horário que você está vendo esse vídeo aqui, a gente agora vai dar a introdução de fato à análise de complexidade de algoritmos, né? Então, até agora a gente, revisou os conceitos iniciais de algoritmos, revisou os somatórios, logaritmos, viu a corretude de alguns algoritmos. E aí a gente começa a construir agora a complexidade desses algoritmos, né? Então a motivação principal, né, é que até agora a gente provou os nossos algoritmos. Então a gente definiu o que é um algoritmo, né, definiu o que é uma instância de entrada, definiu os passos computacionais que o algoritmo precisa fazer, né, e precisa ser definido de forma bem detalhada esses passos e que nos vai gerar uma saída, obviamente. Então a gente definiu o algoritmo, a gente provou, disse que esse algoritmo está certo a partir das invariantes de laço, né, que a gente utilizou e a corretude, né, seja parcial e seja total, né, para cada instância de entrada. E aí a gente se pergunta, a gente tem esse conjunto de algoritmos que resolve um determinado problema, né? Lembrando que para um problema você pode ter diversas formas de fazer esse algoritmo, né? Só que a pergunta principal é que vem agora, né? Tá, o nosso algoritmo ele é correto, mas ele também é eficiente. Uma pergunta interessante. A gente já tem uma certa noção do que seria um algoritmo eficiente, né? Ou então trazendo para algo mais intuitivo, né? O que seria um algoritmo bom, né? Pode deixar nos comentários o que você acha. O que seria um algoritmo bom, né? Você ia medir ele de forma quantitativa, né, qualitativa? Como é que você definiria um algoritmo bom? Então a gente tem essa pergunta e a gente se propõe a querer responder essa pergunta. Então, o objetivo de análise de algoritmos é prever esses recursos necessários, né, para executar um algoritmo e comparar diferentes algoritmos para o mesmo problema. Foi o que eu tinha citado aqui. Você tem, para um problema, você tem algumas formas de você fazer o algoritmo, né, de você descrever o algoritmo, né? Então, o objetivo da análise de algoritmos é esse, né? Então, aí vocês perguntam, então, o que é análise de algoritmos? O que é que a gente fez até agora? Então, formalmente, né, analisar um algoritmo significa prever esses recursos que ele vai utilizar, né? Quando a gente estava provando os algoritmos lá. Então, a gente basicamente estava prevendo os recursos que ele vai precisar utilizar para resolver aquele problema, né? Então, os principais recursos que estão atrelados a ele é o tempo de execução, uso de memória e o número de operações básicas. Só que aí a gente tem um pequeno problema. O tempo real depende de hardware e software. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente vai avaliar os nossos algoritmos, construir os nossos algoritmos, né, provar eles, a gente implementa eles num computador, né, que a gente tem em casa. Obviamente, o computador que a gente tem, e cada pessoa tem um computador diferente, com configurações diferentes, isso vai influenciar bastante no tempo desse algoritmo, né? Então, se eu quero pego um algoritmo de soma, por exemplo, um algoritmo de potência, por exemplo, ou até mais complexos mesmo, né? Se eu rodar num hardware que tem uma configuração com GPU, com 8 GB de RAM e etc., obviamente, se eu rodar esse mesmo algoritmo em outra máquina com uma configuração totalmente diferente,
A análise, o tempo vai ser diferente, né? Então, isso impacta diretamente na análise do algoritmo, né? Então, como eu estava comentando, o tempo real independe do hardware, CPU, memória, sistemas operacionais também influenciam, a linguagem de programação também vai influenciar no desempenho, compilador também, né? Então, a gente não. Então, um computador do mundo real, digamos, né? Com essas configurações, ele não serve para a gente analisar o algoritmo. Justamente porque ele vai criar vantagens em alguns cenários, né? E qual seria a solução ideal para a gente tentar resolver esse problema e tentar avaliar os nossos algoritmos de forma eficiente, correta e de forma justa, né, também, né? Então a gente precisa de um modelo teórico universal. Existem alguns modelos teóricos universais. Um deles também é a máquina de Turing, né, que é um dos modelos teóricos. Mas o modelo teórico que a gente vai utilizar, que é o modelo RAM, é um modelo que se assemelha mais aos computadores de, de agora, né, dessa nova geração, né? Então a gente vai usar esse modelo teórico porque ele tem as características de um computador normal mesmo, né? Instruções executam sequencialmente. Cada operação básica é uma unidade de tempo, né? E o modelo é independente do mundo real, ou seja, é um modelo teórico. Com modelos teóricos, seja na matemática, na física, a gente consegue, digamos, avaliar cenários irreais, por exemplo, né? Então, por exemplo, em circuitos elétricos, a gente tem alguns modelos lá em que a gente pode colocar tensões enormes, né? Resistências enormes, né? Porque são modelos teóricos, né? Na prática, obviamente, a gente vai ter que se adequar ao mundo real, mas os modelos teóricos, de fato, tentam abstrair tudo do mundo real mesmo, para que a gente consiga fazer as nossas aplicações e etc, né? Então, a ideia do modelo RAM é justamente esse. A gente tem um modelo que a gente possa comparar todos os algoritmos, todas as classes dos algoritmos para aquele problema de forma justa, né? Avaliando e sem perca de desempenho, ou então favorecendo um ou outro algoritmo, né? Então, o objetivo é criar um padrão, ou então uma máquina mesmo, né? Uma máquina teórica, modelo teórico, para comparar esses algoritmos, né? E aí, depois dessa introdução toda que a gente estava comentando sobre o modelo teórico, uma curiosidade interessante. O termo medida de tempo, trabalho de um algoritmo, ele começou a ser discutido pelo Alan Turing, né? Alan Turing, um dos precursores gênios da área de computação, né? É um dos caras que criou um modelo teórico, máquina de Turing. E ele, num dos seus artigos, né, ele se propôs a entender como funcionaria a contribuição, o trabalho que um algoritmo gasta para resolver um problema, né? Então ele basicamente nesse artigo ele cita que é evidentemente ter uma medida de quantidade de trabalho envolvida em um processo de computação, mesmo que seja de forma bruta. Por exemplo, podemos contar operações como soma, subtração, multiplicação e divisão. Então é conveniente, ele citou isso no trabalho dele. Então, ou seja, a análise de algoritmo nem existia na época. É uma área de estudo que começou na década de 60. Mas o Alan Turing, em 47, ele já se questionava, né, sobre isso, né? Ele já se perguntava.
quanto um algoritmo gasta, o quanto um processo de computação gasta para resolver um problema. Como é que a gente pode avaliar isso? A gente pode dividir em operações mais simples e contabilizar. Então, o Alan Turing ele foi um precursor na área de computação, não só na modelos teóricos de computação, né? Inteligência artificial também, mas também na área de complexidade, né? A medida de complexidade. E aí, no nosso modelo teórico, né, das máquinas de modelo RAM, a gente definiu que cada unidade de tempo, né, a gente sabe que é o custo de uma unidade, e aí a gente pode definir em operações básicas, né? Ou seja, operação de soma para aritmética, soma, subtração, multiplicação, divisão, resto, piso, né? São operações consideradas básicas para você avaliar em um algoritmo. Relacionais, maior, menor, igual, maior, igual a que, etc. Lógicas, ou em norte, movimentações de dados, né? Atribuições, cópias, né, de variáveis, controle de fluxo, né? If, else, chamada de função, retorno de função também são consideradas operações básicas que vão ser contabilizadas. Estrutura de dados como acesso a vetores e matrizes também vão ser contabilizados na hora de você avaliar o algoritmo. Então, depois dessa introdução geral, a gente falou de tempo, de modelo de máquina de RAM, a gente falou de corretor, e etc. E a gente precisa definir o que seria tempo de execução para um algoritmo. Então, a gente falou de operação básica e etc., com outras coisas. Então, um algoritmo, tempo de execução para um algoritmo é o número de operações básicas, basicamente, que ele executa quando ele tem uma entrada N. Essa é uma definição formal que seria. Se você perguntasse, o que seria tempo de execução para um algoritmo? É a quantidade de operações básicas que ele executa a partir de uma entrada N. Então, isso é a definição mais formal. E aí, o objetivo é construir uma função T de N, N é o número de passos executados, que vai ser nosso alicerce para falar de notações, do Big O, funções, avaliar essas funções, né, construir equações, né, e resolver essas inequações também. Então, na próxima aula, próximo vídeo, a ideia é que a gente avalie algoritmos simples, né? Passo a passo, a gente vai contar as operações básicas e construir a função de tempo T de n, né? Quando a gente pegar esse exemplo simples, construir certinho, devagarzinho, a gente vai pegar, vai gerar uma função, vai gerar inequação, a gente vai resolver a inequação e vai construir a função T de n. E aí, quando a gente construir esses exemplos mais simples, a gente vai resolver todos os outros algoritmos iterativos que a gente viu até agora, passando por tudo que a gente viu, vai vir somatório, etc. Então, esse é o próximo passo, né? Como falei, resolver o bubble sort, selection sort, busca binária, potência, soma, busca linear, tudo que a gente viu de algoritmos aqui, a gente vai tentar agora analisar o tempo deles. O livro, obviamente, vocês sabem que é o Cormen, né, que a gente está utilizando, e outros de referência que a gente utiliza também é o do Simpson, que é o Introdução à Teoria da Computação, e o da professora Carla, né, da Federal de Santo André. Então, inclusive o do Simpson é muito interessante que ele começa a falar máquina de Turing, uma definição mais formal de complexidade.
né? Se a gente tem um problema decidível, então a gente tem uma máquina de Turing que decide e aí a gente dá uma definição interessante sobre complexidade. Tem. Mas no mais é isso, né? Curta o vídeo, compartilhe. Qualquer dúvida pode comentar e até a próxima. Valeu.